Olá! Esta é a parte 1 do audiolivro Bases para sua Conduta, escrito pelo autor Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, também conhecido como How Sol, e narrado por inteligência artificial. Este livro é uma fonte de inspiração para quem busca melhorar sua conduta e se tornar uma pessoa melhor em diversos aspectos da vida. Por ser um livro curto, ele não é dividido em capítulos, mas aborda termos relacionados à conduta, como ética, valores, respeito, honestidade e responsabilidade. Com exemplos práticos e histórias inspiradas, o autor mostra como é possível aplicar esses conceitos no dia a dia e ter uma vida mais plena e satisfatória. Se você busca aprimorar sua conduta e desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais, este livro é uma excelente escolha. Não perca a oportunidade de ouvir bases para sua conduta e transformar sua vida para melhor. Áudio do livro Bases para sua Conduta. Autor Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Nota: a presente edição de Bases para sua Conduta comemora o cinquentenário de lançamento desta obra de conteúdo eminentemente educacional, que se tem constituído em guia e inspiração para um número crescente de jovens de várias nacionalidades, que buscam uma palavra sábia em meio à desorientação, à violência e ao materialismo do mundo contemporâneo. Lançado em 1965 como um dos marcos da primeira Jornada Juvenil Logosófica Internacional, constitui-se de uma coletânea de ensinamentos e conselhos que faz parte das publicações editadas após o falecimento do autor, o educador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, de 1901 a 1963, por iniciativa de sua viúva, Paulina Eugênia Puntel de Gonzalez Pecotti, de 1899 a 1998. Dedicado expressamente à juventude, a obra contém, em grande parte, orientações dirigidas pelo autor ao seu filho único, Carlos Federico Gonzalez Puntel, de 1925 a 1964, durante a sua juventude, bem como um conjunto de elementos extraídos de conferências que pronunciou a jovens estudantes da Fundação Logosófica em prol da superação humana. Ao entregar esta edição histórica ao público de língua portuguesa, com mínimas alterações no acervo dos trechos selecionados, a editora Logosófica confia que Bases para sua Conduta seguirá constituindo referência, estímulo e amparo para inúmeras vidas juvenis, com a sabedoria e o afeto que impregnam cada uma de suas páginas. Preâmbulo. Sei muito bem que a você, como a todos os jovens, coube viver uma época bastante difícil, seja pela convulsão mental de quase todos os seres que habitam o mundo, seja porque o próprio futuro se tornou incerto para aqueles que, como você, necessitam edificar um porvir. Não obstante, apesar deste panorama desalentador, é-me permitido dizer-lhe que sempre, em todos os momentos de sua vida, por amargos que sejam, confie firme e decididamente em Deus. Unicamente seu nome, sua simples recordação será suficiente para reconfortar seu espírito e animá-lo nos transes difíceis, fazendo com que as angústias que o atormentem passem por você sem afetar seu coração nem debilitar sua vontade. Mas seja digno dele, recordando-o também em seus momentos de felicidade. Que sempre seja Deus quem presida suas horas de alegria, oferecendo a ele, do mais íntimo do coração, sua gratidão por tudo quanto você lhe deve e possui, em felicidade, e em conhecimento, e em comodidade, e em triunfos. E quando o fizer, recordará sem dúvida quem lhe ensinou estas coisas, e seu exemplo, no qual encontrará os maiores motivos para inspirar sua inteligência e seu coração. Um dia, quando minha vida se extinguir e você já não puder ouvir minha voz, que tudo quanto eu deixe nesta terra o cumule de bênçãos e anime seu espírito a prosseguir, junto a meus bons e leais discípulos, a sublime tarefa de levar o conhecimento logosófico a todos os que dele necessitem. Ao partir deste mundo, deixarei um legado cujo valor será estimado com justiça depois de minha morte. Esse legado é minha obra. Minha obra, a qual dediquei todas as horas de minha vida, e na qual estão encarnados meu nome e meu espírito. Minha obra, amada e respeitada por todos os meus discípulos, os quais, e estou seguro, já defenderão e conservarão. Bases para sua conduta. Eis aqui alguns conselhos que, se os tiver em conta, haverão de evitar-lhe na vida muitas dificuldades e não poucos sofrimentos. Assim que os puser em prática,
comprovará que eles contêm normas precisas para o exercício e o bom rendimento de seus nobres propósitos. Para ganhar tempo e antecipar resultados, necessitará permanentemente de seu auxílio, os quais ponho a seu alcance com conhecimento cabal de sua eficácia. Considere-os como adiantamentos desse valioso capital mental que você haverá de ir reunindo com seu próprio esforço. Consagre todo o tempo possível ao estudo, com fé, com entusiasmo, aumentando a cada dia seu saber e sentindo-se disposto, ao mesmo tempo, a conservar esse saber que necessitará de sua parte, a atenção e dedicação que sempre devemos prestar às coisas que nos hão de ser úteis. Estude muito, e predisponha seu ânimo de forma que o estudo chegue a seduzi-lo tanto que você se entregue a ele com alegria. Mas não interprete o que lhe digo como se devesse dedicar-se unicamente ao que os livros ensinam. Não, o estudo terá que seguir em você um processo de atividade intelectiva permanente, derivado da observação, que poderá exercitar em todo momento e nos ambientes que frequentar. Sua vida será, pois, motivo constante de estudo. Logo compreenderá que não há estudo mais belo. As observações que fizer sobre seus semelhantes e sobre as coisas a seu alcance lhe permitirão aperfeiçoar-se em alto grau, corrigindo suas deficiências e exaltando suas qualidades. Assim, por exemplo, todo o belo e bom que vir nos demais lhe servirá para reproduzi-lo em você, e se o que observar neles lhe for, pelo contrário, desagradável, seus procedimentos, sua conduta, etc., aproveite para julgar as impressões que seus semelhantes receberiam de você, se tivesse as mesmas atitudes, a mesma conduta. Tratará, pois, por todos os meios e com grande vontade, de não reproduzir aquilo que a você mesmo tiver causado má impressão. Suas observações serão generosas, e de seus frutos surgirão motivos para seu próprio auxílio e o de seus semelhantes. Faça da observação um hábito, só assim poderá ela adquirir eficácia. Se você a realiza hoje, mas amanhã e depois não, com interrupções, não o conduzirá a nada. Procure ao contrário, após continuado exercício, que a observação chegue a ser-lhe natural, a consubstanciar-se com você. Disso surgirão em sua mente ideias felizes, construtivas sempre. Eis aí o destino da observação. É conveniente escrever em ordenadas anotações as impressões que recolher, assim como as apreciações sobre o que observar diariamente, já que depois elas haverão de servir-lhe para formular valiosas reflexões. O ato de escrever o levará além disso, a exercitar o manejo correto do idioma e o habilitará mais tarde, para concretizá-lo em artigos ou livros, quando sua inteligência houver aprendido a amadurecer os temas centrais que você desejar expor. Fará isto cuidando sempre de que suas expressões reflitam humildade, para que a ninguém pareça chocante o que escrever, mas sim agradável, atraente e ameno. Quero que surja em você a iniciativa de expressar com clareza seu pensamento, que se aperfeiçoe não só na arte de escrever, mas também na de falar. Cultive-se em todo instante, pense muito, e faça-o com alegria. Deus o ajudará a criar pensamentos originais e fecundos. Espero que leve em conta estes conselhos e os siga, porque de seu exercício poderão surgir para seu bem inesperadas e valiosas ideias. As ideias não se apresentam se não são chamadas com a única linguagem que entendem. Essa linguagem é o esforço mental que fazemos para entender o que anelamos ou queremos. O esforço mental atrai a ideia, porque lhe oferece a oportunidade de manifestar-se, mas é essencial que você acostume sua vontade a manter-se ativa. A educação da mente custa esforço, um esforço voluntário e consciente. Recorde isto com frequência, recorde também que esse esforço é vida, porque cria energias que suprem amplamente os desgastes que todo esforço ocasiona. Além disso, não esqueça que ele põe à prova, com vantagens para você, sua capacidade de produzir, de fazer, de realizar. As preocupações provenientes do estudo e do adestramento das faculdades de seu intelecto poderão ser mantidas, sem prejuízo das ocupações que necessariamente deve atender para sua subsistência, ocupações que não descuidará sob nenhum pretexto, para não se ver depois envolvido em dificuldades, desgostos ou inquietações econômicas.
Preocupe-se em forjar um porvir, mas não pretenda fazê-lo em pouco tempo. Recorde que tampouco conseguirá nada se não começar pondo mãos à obra. O pensar detidamente sobre a profissão que você se propõe a seguir o encaminhará por uma rota segura. Eleja aquela pela qual sinta a verdadeira vocação e estude bem suas possibilidades de encará-la. A escolha deverá ser definitiva, pois, se mudar de parecer todos os dias, a estabilidade de seus pensamentos perigará continuamente. Pense seriamente no que acabo de lhe dizer, porque tem um valor imenso para o futuro de sua vida. Nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que faz. Isto é simpático, mas deve ser sincero e oportuno. Una ao esforço a inteligência, você trabalhará menos e fará mais. Aprenda a aproveitar o tempo, cujo valor é tanto mais estimável quanto mais se compreende sua importância na vida. Procure que seu tempo seja rico em rendimento. Em todo momento, e especialmente depois de suas tarefas habituais, pense, como tenho eu por costume, no que fará no dia seguinte, e faça-o com método, de modo que pelas manhãs, ao começar seu labor, seus pensamentos estejam prontos para o trabalho. Verá que isto tornará sua ocupação mais leve e até agradável, ao sentir que seus pensamentos estão dispostos a colaborar com você na tarefa que vai iniciar. Se eu não fizesse assim, se não pensasse, ao deitar-me, no que farei no dia seguinte, teria que perder muito tempo a cada manhã, esperando que meus pensamentos se espreguiçassem e perdessem sua sonolência. Nunca dê lugar a isso, porque ainda poderia suceder que seus pensamentos, com o sono contagiando você, o levassem de novo para a cama. Isso não é conveniente. Durma pelas noites com eles, mas, ao levantar-se, faça com que despertem com você. Siga, pois, meu costume, para que a cada dia, ao começar seu trabalho, você encontre seus pensamentos ágeis e preparados. Quando eles se habituam a esta disciplina, sentem-se felizes. Você mesmo comprovará como se encarregam de despertá-lo cedo, convidando-o à atividade. Vou dar-lhe a conhecer outra das fórmulas que costumo empregar para o melhor aproveitamento de meu tempo. Isso me tem permitido a miúde fazer de 1 hora a 2, e até mais. Disponho-me, por exemplo, a escrever, computando o tempo que emprego nessa tarefa. Quando, suponhamos, já transcorreram 4 horas, observo o rendimento de meu trabalho. Se em 4 horas escrevi 24 páginas, proponho-me então a escrever, na vez seguinte, o mesmo número de páginas em 2 horas. Ficarão livres para mim, portanto, 2 horas das 4 que antes ocupava. Concentrando ainda mais meu tempo, poderei tentar fazer meu trabalho em 1 hora, com o que disporei de 3 horas livres, em vez de 2. Tenho aplicado este procedimento, também com êxito, em outros aspectos de meu trabalho. Ensaie-o você, e verá quanto bem lhe traz, mesmo quando não obtenha resultados tão exatos. Dedique todo o tempo livre a aprender o que não sabe, e faça-o logo, como se fosse necessitar disso num futuro imediato. Aprenda até os mistérios mais insignificantes. Ser-lhe-á grato, depois, saber que pode fazer tal ou qual coisa, ainda mais, se para ajudar alguém, você se visse circunstancialmente obrigado a lançar mão disso. Você terá observado que se o trabalho é feito com má vontade torna-se pesado e não permite desfrutar da vida. Quão útil é, nestes casos, possuir o domínio dos pensamentos. Quando se sentir entediado, procure um pequeno retraimento e pense em como poderia defender-se. Se, atento a seus estados, você adestra constantemente sua mente e seus pensamentos nesse exercício, nem esta, nem outras circunstâncias da vida o apanharão desprevenido. A atenção é sinal de consciência, não permita nunca que ela se ausente de sua vida. Consegui-lo não lhe será difícil, se você se propõe a tal coisa. Pense que se o homem pode fazê-lo, é porque foi criado para isso. Partindo deste lógico raciocínio, ponha seus olhos em Deus e observe como os pensamentos de sua grande mente universal, plasmados nas supremas leis,
colaboram todos disciplinadamente, e com uma consagração absoluta, na manutenção de sua criação. Por que você não há de seguir esse alto exemplo, ressalvando as distâncias, logicamente? Não se conforme somente em saber que Deus existe. Deve senti-lo por meio das manifestações conscientes de seu próprio espírito, e isso lhe será possível à medida que consiga penetrar nos conhecimentos que conduzem a ele. Esses conhecimentos o ajudarão a forjar uma conduta meritória, uma conduta que será ao mesmo tempo uma oração, a única que Deus admite, a conduta honrosa, forjada através de todos os dias da vida. Eis aí a mais bela das orações, a mais eficaz das preces, eis aí a verdadeira súplica, a que expressa uma verdade consubstanciada com a própria vida. Tão formosa possibilidade está ao alcance de todos os que anelam como você, marchar por essa senda segura, sobre a qual os pés avançam pousando sempre onde a consciência já advertiu que podem pousar. Aproxime-se, pois, de Deus pelo conhecimento. Somente por esse meio poderá conseguir essa aproximação e descobrir, em suas próprias leis, o porquê dos processos que ocorrem na criação. O conhecimento dessas leis permite ao homem ultrapassar suas limitações e encontrar as chaves de sua própria existência. Você já sabe que uma parte dessa existência é transitória, e a outra permanente. Compreenderá que é próprio de todo ser inteligente lutar para escapar do efêmero, do limitado, e alcançar uma existência sem limitações. O processo de evolução consciente que você se propõe a cumprir implica a constância de fatos que confirmem essa evolução. Recorde que ele deve realizar-se dentro da consciência, e não fora, daí que se chame processo de evolução consciente. Você se acondicionará a ele, se depois de identificar seus defeitos, também os eliminar. Gradualmente, irá pondo-se em sintonia com os conhecimentos coincidentes com esse processo, os quais o obrigarão, como consequência da modificação dos conceitos anteriores a seu ingresso nele, a um comportamento exemplar. Observe que eu disse modificação, o que não significa a anulação desses conceitos, mas sim o seu aperfeiçoamento. Deste ponto de vista, sua permanência é admitida, salvo se na confrontação houverem perdido seu primitivo valor e importância. Os conceitos conscientemente aceitos como verdades que favorecem o curso da evolução devem reger, desde esse instante, a vida. Não é admitido fazer deles uma adoção circunstancial, e menos ainda, deixá-los de lado como coisa inservível. Uma vez forjados na mente, devem encaminhar a vida e governar seu destino. Realize suas tarefas de ordem física com toda a eficiência e dedicação, mas recorde que não é esse o único fim da vida, nem mesmo no melhor dos casos. Uma profissão, por exemplo, pode ser um dos tantos fragmentos que compõem a vida, mas não o todo, não poderá por si só preencher seu objetivo. É preciso colocar-se fora dela, do contrário se estará dando a ela maior valor que a tudo, e o próprio ser reduzirá suas possibilidades. O exercício exclusivo de uma profissão não dá ao homem a capacidade consciente a que ele aspira quando se propõe a aperfeiçoar sua vida. Por cima dela há de estar o culto à própria superação, a única profissão que não permite especular, uma vez que aquele que pretenda fazê-lo, se limitará a si mesmo. Você deve ter presente que o homem não pode ser um simples ente vegetativo, obediente tão só às necessidades da vida material ou aos impulsos primários do instinto, mas sim a figura central de uma existência que se multiplica nas obras, nos afetos, nas palavras, uma existência que triunfa nas lutas contra o mal e avança conquistando o bem. De acordo com o que venho lhe dizendo, não favoreça nunca, em excesso, o desenvolvimento da vida material, pois, você sabe que dessa maneira, a espiritual se limita. A atenção a ambas deve ser paralela. Ocupe parte de seu tempo em distrair-se, sem descuidar evidentemente, das ocupações sérias que tenha. Mas procure diversões sãs e agradáveis, pois com isso proporcionará descanso à sua mente e desafogo às exigências naturais de seu ser. Nunca faça mal a ninguém e se puder, também evite com seu conselho que outros o façam.
Empenhe-se sempre em fazer o bem. A melhor forma de fazê-lo, sem risco de afetar por inexperiência sua situação, é aconselhar e orientar os que necessitem ou lhe peçam ajuda, mas tenha presente que, para fazê-lo com consciência, você deve sentir-se capaz, por haver ilustrado antes sua mente com conhecimentos e observações que o habilitem para ser justo em suas apreciações, e certeiro em seus conselhos. Toda ação realizada conscientemente no sentido do bem é uma poupança que acumulamos nesse grande banco de crédito universal que registra nossas dívidas. De maneira que todo ato dirigido conscientemente para o bem não só fortalece o ânimo, o estimula e o faz perseverar nessa conduta, mas também alivia as dívidas contraídas ao longo da existência. Esforce-se em ser sociável, é conveniente que amplie o círculo de suas relações. Para isso, seu trato deverá ser afável e cordial. Que em seus modos, assim como em suas conversas, se advirta que você é educado, culto e inteligente. Inspirar simpatia é criar um meio de convivência feliz, assim como dar alento a quem dele necessite, é dever moral do homem. Seja agradável, e obterá como resultado ser bem acolhido aonde for, mas o advirto que não será fácil conseguir isso se você pensar tão somente em agradar. Os pensamentos de amor verdadeiro e consciente para com o semelhante, os motivos que surgem da vida superior, embelezam de uma maneira muito particular a fisionomia humana, pondo nos olhos a doçura, nos lábios, o fresco sorriso da felicidade, na alma, a nobre expressão do sentimento. Não se adverte isto em todos os seres, mas todos podem possuí-lo, mesmo que seja em pequena parte. Para consegui-lo, é mister fazer da afabilidade um culto, pois ela responde ao embelezamento do espírito, que é o excelso no ser e se manifesta nas transparências da alma. O esforço por conquistá-la vincula a uma força, porque a afabilidade, a simpatia, é em si uma expressão de força. Ninguém auxilia a quem lhe é indiferente ou a quem rechaça, mas ao contrário, há muitos que auxiliam a quem lhes inspira simpatia. Valorize-a, pois, como uma força e estenda-a em torno de si, será um amparo. Seja discreto e expresse seu pensamento só quando dominar inteiramente um assunto. Quem fala, do que não sabe se diminui ante os demais. Evite, pois, que se forme um pobre conceito de você, já que depois lhe custará muito elevá-lo. Faça o possível para que seu espírito participe amplamente de sua vida, recorde-o com frequência. Observe como você se conduziu até o instante de seguir estes conselhos, e aplique-se, daí por diante, em atuações que favoreçam a permanência dele a seu lado. Pense, por exemplo, nas coisas que agradam a seu espírito, e eleja dentre elas 5. Pense em seguida em outras 5 que agradam a seu ser físico e, partindo daí, esforce-se por satisfazer a ambos, contrabalançando, equilibrando sempre. Concentre seus afãs em seu enriquecimento. Acumule todo o conhecimento útil para a amplitude que você deve conseguir de sua capacidade mental e da potência de sua inteligência. Isso fará experimentar muitos momentos de felicidade e júbilo, e lhe permitirá fazer uso de suas forças criadoras, as quais, convertidas em ideias fecundas, o porão em condições de bastar-se a si mesmo e fazer o bem aos demais. Aqui devo adverti-lo que o simples fato de fazer o bem já é uma bênção de Deus, portanto, não se sinta incomodado, se alguma vez receber ingratidão pelo bem que fizer. Você irá sempre em busca das formas de conduta que dignificam o comportamento, as bases da conduta. É conveniente saber que a dignidade outorga ao homem a prerrogativa de ser respeitado, não apenas em um momento de sua vida, senão em todos. Mas tenha em conta que ela não deve decair em nenhum instante, porque, tão logo o ser responda a uma atitude ofensiva ou imprudente, a dignidade desaparece, cedendo lugar à suscetibilidade, que deve permanecer sempre abaixo da dignidade. Para ser assim, a dignidade deve ter a inalterabilidade do eterno. Ela é serena, demora a reagir e o faz sempre sem violência. Se ocasionalmente você for objeto de uma censura injusta, fruto talvez de um equívoco ou quiçá de uma intenção malévola, ela o defenderá,
ajudando-o a encontrar a posição correta. Não se deleite nunca com as flores que o elogio prodigaliza, porque, se em lugar delas receber de vez em quando alguma pedra, por pequena que seja, ela lhe parecerá enorme, e sem dúvida, você aumentará o dano sofrido. Essas flores adormecem, produzem tédio. As pedras, ao contrário, despertam. O que é melhor? As pedras, sem dúvida, porque nos oferecem a oportunidade de transformá-las em flores formosas. Isto é alquimia, e também uma das bases em que se apoia a dignidade do homem. Coloque-se sempre de frente para a vida, porque, se não o fizer, estará dando as costas à realidade. Do mesmo modo, firme-se no propósito de hierarquizar seu conceito, para que ninguém possa causar dano a ele, nem lesá-lo, e recorde sempre que não pode um bom conceito subexistir, se de súbito a conduta varia desfavoravelmente. Também lhe é importante saber que, na ordem das manifestações morais, não há nada mais sagrado do que uma confidência, e que nada fere nem decepciona mais o sentimento, do que a infidelidade ou a indiscrição, burlando a boa-fé de quem fez entrega de sua confiança a outrem. Quantos dramas amargos já se desencadearam no mundo por essa causa? Quando estiver de posse de um segredo confiado por um semelhante, pense que esse segredo é seu e de Deus. Se você o divulga, ele deixará de ser seu e de Deus para pertencer à malícia alheia. Concentre os afãs de sua vontade no grande objetivo da vida, que é a superação, o aperfeiçoamento. Esse objetivo é o incentivo que deve impulsioná-lo em todos os momentos de seu existir. Mas não se conforme em ser melhor nisto ou naquilo. Ser melhor significa sê-lo em tudo. É provável que você avance muito nesse trabalho, demonstrando-o em suas atuações. Em tal caso, cuide de que não se insinue em você a sobreestimação, porque com isso poria tudo a perder. Vele, pois, para que suas boas ações não percam mérito em virtude desta circunstância. Aprenda a ver, em cada observação ou correção que seu comportamento mereça, uma oportunidade de melhorá-lo. Se você não a aproveita, deixará passar uma preciosa oportunidade. Cultive a seriedade em plena juventude, e isso lhe permitirá, mais tarde, desfrutar dessa sã alegria que se sente quando se conseguiu vencer a tempo os pensamentos que distorcem o caminho da vida. Recorde também isto: todo ser humano deve ter amigos. Os amigos se fazem por disposições mútuas, ao brindarem-se atenções que inspirem reconhecimento e confiança a ambas as partes. A afinidade nas ideias, gostos e costumes concorre grandemente para cimentar a amizade. Antes de dedicar sua amizade a alguém, convém que conheça suas ideias, sua moral, suas inclinações, etc. A boa impressão que você tenha, ao tomar contato com uma pessoa, terá de ser confirmada pelo que observar nela em tratos posteriores. Em toda amizade deve-se cultivar o respeito, principalmente se essa amizade nos honra e é para nós sã e agradável. Sempre, em todo momento, deve reinar entre amigos um grande respeito. Se houver desigualdade nas condições econômicas, aquele que se achar em situação mais vantajosa deverá ser generoso para com o outro. Idêntica conduta deverá observar quanto à cultura e ao conhecimento, e nunca mostrar superioridade ao prestar essa ajuda. Trate bem a seus amigos, para isso você necessitará de paciência e tolerância. Estime-os com sinceridade, demonstrando-o de diversas maneiras, seja passando por cima de seus erros, seja servindo-os desinteressadamente quando a oportunidade se oferecer. O essencial é que o menor número de coisas afete essa amizade. Se um amigo não o chama por telefone, como de costume, por haver tido com você uma diferença no dia anterior, chame-o você, como se nada houvesse acontecido. Se não se observa esta conduta, a amizade se ressente. Tratando-se de amigos, ponha sempre de sua parte muito boa vontade, pois deve ser seu interesse de conservá-los. Se as circunstâncias lhe impuserem a obrigação de emitir um juízo sobre algum deles, observe ao fazê-lo, se não existe em você o desejo incontrolado.
de influir a favor dele ou contra. As consequências de ambas as atitudes costumam ser variadas, e além de algum possível transtorno na amizade, poderiam colocá-lo na situação de ter que ouvir, talvez cru ou duramente, a opinião ou o juízo daqueles que o observem ou escutem. Atenda também a este outro conselho: você deve incomodar o amigo o menos possível, porém, lhe oferecerá em troca sua companhia quando for necessário ou puder brindá-la, comparecendo também aos lugares que ele frequente, se forem de seu agrado. Se você gosta de brincadeiras, trate de que as suas sejam sempre simpáticas e produzam bom efeito. Que elas nunca afetem os sentimentos daqueles que o escutam. Se alguém o fizer com você, guarde silêncio e prolongue-o até que, por si mesmo, ele sinta a necessidade de lhe falar e se desculpar. Então, sem ressentimentos, faça-o conhecer seu pensamento. Quero recomendar-lhe outra coisa importante. Nunca peça nada emprestado a seus amigos. Se por necessidade ou por esquecer este conselho você chegar a fazê-lo, comprovará sem dúvida a verdade do que em seguida vou lhe dizer. Aquele que pede a outro algo emprestado fica exposto a que lhe solicite o mesmo favor. Isto não seria de preocupar, se não fosse porque a exigência de quem fez o favor costuma ser muito maior do que o favor recebido, e nem sempre a gente se acha em condições ou com disposição de corresponder a essa exigência. Tenha também presente que, se o favorecido é você, a consciência não o deixará tranquilo enquanto não houver devolvido o empréstimo, mas não pode ter segurança de que ocorrerá o mesmo se outro contraiu uma dívida com você. Você deve conhecer também os jogos de salão, inclusive os de cartas. Mas nunca jogue com estranhos por dinheiro, é perigoso. Lembre-se de quantos foram arrastados à ruína por essa causa. Quando jogar, faça-o entre amigos, circunstancialmente, para passar um tempo. Jamais confie no jogo, qualquer que seja ele, porque, após o bom momento que promete, vêm as consequências amargas, que você aprenderá a evitar. Se lhe for oferecida a possibilidade de empreender ou realizar um negócio, estude-o antes e busque o conselho daqueles que tenham experiência, observando, ao mesmo tempo, se os que o aconselham triunfaram ou souberam colocar-se numa posição que mereça confiança. Nunca se deixe sugestionar pelos que lhe propõem um negócio, menos ainda se carecem de solvência moral e econômica. Fuja sempre de toda proposta excessivamente lucrativa, é provável que por trás dela se oculte o engano. Em questões de dinheiro, há que ser muito cauteloso. Pense em quão doloroso é perder os bens e quanto custa recuperá-los. A prudência que lhe aconselho não chegará em você a um extremo tal que se abstenha de empreender qualquer atividade de seu agrado, mas é indubitável que você caminhará com segurança se dominar a fundo, ou pelo menos em parte, o campo onde se propõe a atuar. Se alguma vez decidir iniciar um negócio, atenda-o você mesmo, sem descuidá-lo nunca, enquanto trata de conhecê-lo em todos os seus detalhes. Jamais cometa a imprudência de deixar sua atenção nas mãos de outrem, por mais amigo que pareça, pois poderia ocorrer que quem se encarregasse dele, o fizesse por não ter nenhum assunto próprio a que atender. Isto falaria bastante acerca de sua incapacidade ou falta de solvência, pois quem vai tomar a seu cargo afazeres alheios quando tem os próprios? Ninguém cuida melhor de suas coisas do que o próprio interessado. Se esquecer disso, exporá seu dinheiro. É lógico que, além do anelo de superar-se espiritualmente, você aspire a uma posição econômica folgada. Em ambos os casos, deverá esperar sem pressa a oportunidade de alcançar o objetivo, pois do contrário a oportunidade se afastará de seu lado. Dir-lhe-ei, em seguida, que cada oportunidade é uma fração de tempo que tem muito a ver com nossa vida. Prepare-se para aproveitá-la, porque, se não o fizer, passará junto a você em silêncio, como uma sombra, e a perderá irremediavelmente. Enquanto se orienta em busca de uma posição cômoda, que lhe permita viver sem as torturantes angústias que as necessidades econômicas provocam, medite sobre o que vou lhe dizer. Construir uma posição econômica folgada custa muito. Com isso,
concluímos a primeira parte deste livro. Espero que você tenha encontrado inspiração e conhecimento para começar a aplicar em sua vida. Lembre-se de que cada pequena ação faz a diferença e pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e harmônica. Continue acompanhando esta obra e buscando conhecimento para aprimorar ainda mais a sua conduta e seu desenvolvimento pessoal e profissional. Agradecemos por sua atenção e dedicação até aqui, e esperamos encontrá-lo na próxima parte deste livro. Até lá!